Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos ao podcast do Castor. Episódio 6 com quem? Com o Diogo. O Diogo tem uma particularidade, foi nosso participante, fez a formação de animadores, fez o seu estágio e já é animador pelo menos há 2 anos. Já faz apoio à formação e já está a ser preparado para coordenação. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Martim. Boa tarde a todos que ouvem aí de casa ou do carro, onde estiverem a ouvir. E pronto, sou o Diogo, como já fui apresentado. Que giro. Ó Diogo, lembras-te dos teus tempos de participante? Porque é que tu ias para o campo? Aliás, há aqui uma outra particularidade ainda. O pai do Diogo também foi meu acampante há muitos anos, mas em Foz de Aroço, na Lausanne. E agora está cá o Diogo mais novo, o Júnior. Então o que é que te fez? O que é que te fez? Se calhar foi o teu pai. Sim, foi. Mas porquê a continuidade ao longo dos anos como participante? Eu, quando comecei, foi o meu pai que me pôs no campo de férias. Não me tinha dito ao certo onde é que era, nem como era. Então eu fui, nunca tinha experienciado um campo de férias. E depois de voltar para casa, depois de aprender e refletir sobre o que tinha acontecido no campo e das pessoas que eu tinha conhecido, fiquei interessado e gostei bastante porque foi um verão diferente, já há uns anos atrás, mas foi um verão diferente e senti-me acolhido sem estar em casa. Foi uma espécie de... Ali podia ser como eu gostava de ser e mesmo assim aprendia coisas novas e gostei bastante e por isso repeti ao longo dos anos e foi o que também me fez vir querer ser animador e ascender além disso. Lembras-te de algum tema em especial da tua participação como participante? Lembro-me da primeira ao certo que eu tive mais... Ou seja, não era mais interação, mas que eu lembro-me bastante de gostar de várias atividades. Foi do Harry Potter, que foi já há uns bons anos. Já a Silvia falou, boa de Harry Potter nunca fez. Foi, já foi há uns bons anos. Eu lembro-me bastante... Eu nunca gostei de Harry Potter. Já tentei ver filmes, as séries, não sei, os livros. Nunca gostei, mas... Ali senti que era o Harry Potter, mas era um Harry Potter diferente e mesmo não gostando do filme, dos livros, ali senti-me bem e gostei bastante das atividades e foi essa memória desse verão que eu me lembrei de uma coisa que eu lembro-me de ver no Facebook, o meu pai dizer-me que era o Harry Potter e o Harry Potter, não sei nada do que é aquilo, mas fui e adorei bastante. Lembro-me de vestir-me, ainda havia o Cluedo, e vestir-me com a personagem foi incrível. Foi uma experiência que eu senti, ou seja, eu vesti-me da personagem e acho que foi aí também que eu comecei a gostar de interpretar os personagens e querer participar mais nas atividades, por isso é que foi um ano que me marcou tanto, porque estava ali, era eu e era da maneira como eu queria, seja eu uma personagem ou eu como participante e gostei bastante e foi isso que marcou esse verão. O Diogo, por acaso, sempre foi um miúdo extremamente participativo, motivado, levava os outros todos atrás. Embora ainda lhe fosse tentar tirar mais qualquer coisa, já percebi que uma do que anda aí, que o Cluedo acabou, pela expressão dele, o Cluedo não acabou. Ainda havia Cluedo, não, vocês podem fazer o Cluedo ou o jogo novo, este ano já vamos para o Pinhal, pelo menos uma das noites. Houve algum turno na fase de participante que te marcasse, não é o turno em si, mas que houvesse algum episódio mais negativo ou para ti foi tudo em altas? Eu acho que foi mais no início, quando eu entrei mesmo no campo, onde tinha um bocado de dificuldade, nunca tinha feito nada parecido e tinha um bocado de dificuldade no início a pensar, porque eu fui para o campo com o intuito de ver o que era aquilo e queria falar com as pessoas ao mesmo tempo, só que tinha medo do que é que elas podiam achar e se calhar, não achariam coisa grande de mim, não iam com a minha cara ou algo do género, só que eu percebi que tanto eu estava ali como elas eram para nos divertir, para fazer atividades e depois a partir daí foi tudo bom, mas foi mais essa interação. A ambientação inicial. Pronto, o nosso campo depois é mais familiar, tem poucos miúdos, animadores, para que todos tomem atenção e seja mais fácil a interação e a integração dos miúdos nos nossos grupos. Portanto, daí
passas para animador. Sim. O que é que te levou a... Porque há quem não quer ser animador, acha que não tem jeito, e há quem queira, há miúdos que estão à espera da idade, todos os anos perguntam, este ano já posso. Que te levou a optar por fazer a formação de animadores? Eu optei por fazer a formação porque grande parte da parte que eu gostei mais do campo, ou seja, a grande parte que ficou para mim do Quebra como acampante foi a interação que eu também tinha com os animadores e bons animadores que tiveram, que também me prenderam ao tema e às atividades e deram muitas felicidades, aprendizados diferentes, tipo aprendizados bons, outras coisas que podiam ser que eu fiz de errado, podia ter melhorado, quer como acampante, lá fora como pessoa, e eu quis fazer a formação porque fiquei grato ao campo, fiquei grato às pessoas que participaram e fizeram parte da minha vida quando eu estive como acampante no Campo Férias do Castor, e quis fazer a formação como uma maneira de agradecer e de retribuir o que o campo me deu e tentar dar tudo de mim para retribuir esse tal aprendizado que eu tive, que as experiências, tudo. As experiências, tudo, as atividades, a diversão, quer onde for, passar aos outros, a outros miúdos novos que poderiam vir, que se eu fosse animador e estivesse com eles, ou mesmo pessoas já estiveram no campo, mas lá está, um turno nunca é igual em nenhum verão, nem todos os anos, há sempre turnos diferentes. Daí a terra do nunca. Exatamente. Não é o Peter Pan, é a terra do nunca. Nunca nada é igual. Neverland. E passar essa experiência, essas atividades que eu passei, essas emoções que eu passei, tudo, foi uma espécie de agradecimento e de... não é caridade, mas era um sentimento de... ou seja, tenho de retribuir o que o campo proporcionou e foram grandes felicidades. Já como animador, já fizeste alguns turnos, já apoiaste a formação da Páscoa. Sentes dificuldades nestes novos animadores? Achas que eles vêm porque gostam de campos de férias? Há sempre uma diferença, mas nas formações que eu tenho ajudado e participei, notei que, lá está, também são acampantes, já foram acampantes, e ao fazer a formação eu notei que também fizeram a formação para proporcionar aos que vêm a seguir o que o campo lhes proporcionou, de alguma maneira. E apesar de haver sempre aquele animador que não traz tantas vivências, porque lá está, pode não ter feito campos de férias ou não se acha bom animador, mas felizmente as formações com que eu participei e com que eu vi, os futuros animadores que fizeram os formandos têm uma boa característica que, lá está, como eu já repeti, querem transmitir e passar por diante a emoção que lhes passaram. O que experienciaram na altura em que foram participantes. Realmente, se não bateres na mesa, não ouço aqui o pum-pum-pum. E houve, no teu falar, há alturas que passaste no sítio certo a falar. Temos que rever isto para vocês não haverem reverberações. E eu, em vez de olhar para aquela câmara, olhar para essa. Diogo, para terminarmos por agora, não vou fazer aqui dizer o que tu foste como participante para mim, porque foste. Por isso, eu ontem falava com um pai, por causa da idade de uma filha, e tu foste daqueles poucos que eu fui pescar ainda como acampante e aconselhar a fazer a formação, porque serias um ótimo animador. O que é que já te foi lançado isto para seres coordenador? Não sei se será este ano, mas para o ano é de certeza. O que é que tu achas disso? Como é que recebeste esse convite? E se te achas com capacidade para seres coordenador do Castor? Eu recebi esse convite de bom grado, da melhor maneira. Não estava assim à espera, mas fiquei bastante feliz porque de alguma forma senti que estava a acertar, apesar de toda a gente erra e sei que já errei bastante, mas que esses erros que eu cometi ou que eu proporcionei, de alguma maneira, ou seja, os acertos que eu fiz ultrapassaram e dessa maneira que recebi esse convite e fiquei bastante feliz porque foi como uma confirmação de que eu estava a fazer um bom trabalho
e podiam-me dizer que sim, mas lá está, esse pedido para ser coordenador ou esse aviso que estava a ser preparado para ser coordenador é mais uma confirmação muito a sério, e eu levei esse convite com muita alegria e felicidade, porque realmente senti que estava a fazer bem o trabalho. A parte do felicidade, puxar o saco não vale a pena. Não, Alguém acredita em ti. O que é que eu ia pedir agora ao Rodolfo? Esqueçam. É para ver se estão atentos. O que é que eu ia perguntar agora ao Pai Natal? É que Rodolfo é a reina do Pai Natal e agora vem-me o Pai Natal. O que é que eu ia pedir agora ao Diogo? Era que ele vos convidasse a vocês, participantes que estão na dúvida de ir para um campo de férias, como é que tu convidarias agora para aquela câmara para estares de frente, a motivar a tua irmã que não consegues, essa só vê fotos na net, a convidar um miúdo que andasse à procura de um campo de férias. O que é que ele tinha de especial no campo de férias do Castor? O campo de férias do Castor são campos de férias, tem sempre a parte de interação e de atividades, mas o campo de férias do Castor é diferente porque não vai para além das atividades, não vai para além das interações que temos com os nossos acampantes, e entre eles e os animadores. Vai para além. Sim, exato. Não é só isso. Não é só isso. É como se ali não é como o tempo parasse, que não nada avança, mas é como se ali, mesmo com 15, 16 anos, podemos voltar a ser crianças e ser felizes como uma. Há sempre aquela inocência que vai-se perdendo, e a felicidade e a alegria de uma criança, mas ali, quer seja animador ou acampante, no campo de férias do Castor essa alegria volta, e independentemente da idade. E se tu estás à procura de um campo de férias, se tens receio em aceitar um convite ou ir ao campo de férias porque tens medo de algo, tudo na vida tem os seus contratempos, os seus receios, mas ninguém sabe ao certo o que é se não experimentar. E eu aconselho bastante a experimentar, ir ao campo de férias, nem que seja por um turno, para experimentar, porque vale a pena. Não se aprende só as atividades, a interação com as pessoas, aprende-se mais com o que tira-se dali, ensinamentos cá fora, a ser compreensivo, a ser uma melhor pessoa, a estar ali para o colega, para o amigo, para a pessoa que dorme connosco no nosso quarto, pode não dormir connosco no nosso quarto, e lá está, são intimidades diferentes, mas ali dentro é como se fosse uma família, estamos ali todos uns para os outros, e se um não está bem, ali aprende-se que vamos lá ver o que é que podemos ajudar, o que é que podemos fazer com que aquela pessoa fique bem, ou pelo menos não fique bem a 100%, mas consiga realmente aproveitar, e nós conseguimos disputar uma felicidade ou alguma interação, uma motivação que a pessoa possa levar daquilo para o resto do campo, e vai ser muito melhor, quer para ti, quer para a pessoa com que possas motivar. E por isso aconselho a ir, porque não é só... lá está, o campo de férias do Castor tem se eu estiver errado, corrijo-me, mas nós não somos o melhor campo de férias, mas queremos ser o campo de férias onde tu mais gostas de estar. Não se faz só disso, faz de pessoas, faz de interações e de amizades que se cria ao longo de um turno, porque uma semana parece pouco, mas num campo de férias é muito, e há amizades que se tira dali que pode ser para a vida, e por isso não é o melhor, não é o campo de férias que vocês mais querem, mas é um baralheiro. Aquele onde mais gostam de estar. Aquele onde mais gostam de estar, porque dali tira-se uma espécie de casa onde podíamos sempre voltar no verão e disputar de uma felicidade e aproveitar a nossa amizade com outras pessoas que já não vemos, se calhar, durante o ano letivo, se estiveres na escola, durante o inverno, e depois no verão voltamos a encontrá-los, e é uma alegria, porque aquilo que passou já não é o mesmo, porque é a terra de nunca é igual, e vai ser diferente, mas é com as mesmas pessoas, pode não ser, e se não for, vais criar novas amizades, vais ter novas experiências, novas memórias, e um campo de férias não se faz só disso, faz-se de memórias, felicidades e amizades que se cria ao longo do turno. Obrigado. No fundo, o Diogo acabou por dizer os nossos valores, o espírito de grupo, o espírito entre ajuda, o respeito pelos outros. É um local
de criação de amizades, no fundo, como acho que são todos campos de férias, uns aqui é ligeiramente mais fácil porque é um campo mais pequeno, mais familiar, a interação é com 30, 36 miúdos mais uma equipe de 8 animadores, portanto somos ali 40 e poucos, quase 50, mas o espírito é muito familiar e é aí que nós temos essa frase: não queremos ser o melhor campo do mundo, ter telemóveis no quarto, pimbolim, mas sermos aquele campo onde vocês realmente gostem de estar. Beijinhos e abraços. Foi o Diogo. Obrigado. Podes despedir, Diogo, sem stress. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação, pelas pessoas que estão a ouvir, pelo tempo que ganharam, porque nada se perde. Tudo se transforma, é uma frase de... Eu sei, da química. Da química. Lavoisier. Lavoisier. E obrigado aos que estiveram presentes a ouvir e obrigado, Martim. Portanto, foi o episódio 6 do podcast do Castor e até à próxima. Obrigado.